E aí eu vou puxar para o termo de consentimento livre e esclarecido, que muita gente negligencia. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele diz, é um consentimento que o paciente vai dar para o médico fazer um determinado procedimento, uma cirurgia, um tratamento, enfim. Consentimento, ele consentiu, tá bom, pode fazer. Livre, eu tive total liberdade para analisar, para pensar sobre esse procedimento, e aí eu escolhi fazer. E esclarecido, eu estou ciente de todos os riscos, benefícios, sequelas, consequências e tudo que pode dar errado. Então, a partir do momento que você divulga qualquer informação na internet, você tem que atender esses requisitos todos, porque senão você está pecando no dever de informação. Então, além de um dever ético, que você deixa de cumprir porque você não segue à risca o que determina a resolução, você peca em outros aspectos também, tá? No caso, o dever de informação adequada, correta e clara para o consumidor. Então, um termo de consentimento bom, um termo de consentimento bacana, ele é entregue pelo médico dentro da consulta onde se sugere aquele tratamento. Ele é explicado para o paciente leva para casa para que ele possa estudar, avaliar com a sua família os riscos e benefícios daquele tratamento, daquela cirurgia, quer que seja. Ele vai ter tempo de pensar, refletir. E aí ele volta, tira as dúvidas e então ele assina. É assim que acontece na vida real? Existe alguma diferença? Porque assim, eu tô te perguntando porque eu tinha dúvida quando eu fazia um exame chamado ecotransesofágico. Então, o paciente era sedado por anestesista. Só que o paciente tinha que fazer o termo de consentimento. Uhum. Mas eu lembro que tinha uma discussão com a minha clínica se precisava ter um contrato de prestação de serviço. Existe coisa legal, assim, de você só com consentimento você fica tranquilo ou você precisa fazer? Você está falando com a advogada. Óbvio que não. E isso é um grande ponto de contato que eu tenho com os meus clientes. O que eu aconselho? Faça um contrato para tudo. Por quê? O combinado não sai caro. E onde é que está o combinado? No contrato. Por quê? Vamos lá. O prontuário, ele é a grande defesa do médico. Ali você registra tudo o que acontece, ou deve registrar, né? Tudo que acontece dentro do consultório. Só que ele é um documento unilateral. O paciente não sabe o que você escreveu no prontuário dele. Um contrato, ao revés, ele é um documento bilateral. Embora você forneça um contrato que a gente chama em tese de adesão, que a gente criou as cláusulas, mas é um contrato, o contrato é um documento ao que o paciente teve acesso, ao qual o paciente teve acesso. O paciente analisou e ele foi lá e se comprometeu. Por quê? Gente, vamos pensar aqui do ponto de vista médico. Você fechou a sua agenda, você agendou um procedimento, você fechou um centro cirúrgico, colocou uma sala, enfim. Você contratou um anestesista. Aí o paciente não vai no dia do procedimento. Esqueci que eu tinha outro compromisso, doutor, não foi. Como fica a sua agenda, a agenda do outro profissional, a despesa que você teve? A partir do momento que você faz um contrato com aquele paciente, ele assume, cria-se um senso de responsabilidade dele para com você, de você para com ele. E ali você pode colocar como anexo o próprio termo de consentimento e cláusulas que vão trazer um pouco de responsabilidade e algumas obrigações para o paciente, não somente relativas a pagamento em caso de procedimentos que são feitos particulares e não via convênio, mas também de comprometimento com o tratamento em si. É necessário que o paciente faça um preparo, é necessário que o paciente tenha uma conduta pós-procedimento. E aquilo tudo, além do termo de consentimento, se a gente traz num contrato, e o próprio termo de consentimento é um adendo ao contrato, se reveste de mais peso, sabe? Assim, eita, eu assinei, eu tenho que cumprir isso aqui, eu tenho que fazer a minha parte também. Porque muitas vezes o médico faz um excelente trabalho e o paciente bota tudo a perder, porque não segue o protocolo pós-cirúrgico. Eu sou uma paciente impaciente. Falou para eu fazer repouso, eu tenho muita dificuldade de fazer repouso. E não sou só eu, Sim. né? Geralmente os pacientes são assim. Então, a ideia de fazer um contrato é muito boa.
tá? Inclusive hoje, quando a gente fala em protocolos de tratamento, tratamentos continuados, ao longo do tempo, que vão se multiplicando ali, é fundamental que a gente tenha um contrato. Por quê? É longo, né? É um longo compromisso. Se a gente não formaliza, o paciente quer sair no meio, aí eu posso sair de qualquer jeito. E ao fim, ao cabo, ele até pode, porque se não foi combinado antes, o CDC o protege. Ele não vai pagar nenhuma multa. Se não tinha previsão de multa, não vai pagar multa. E às vezes ele já pagou mais do que ele já fez, então você ainda vai ter que devolver o dinheiro para ele. Olha que situação desagradável. E aí muitas vezes você perde o paciente, porque aquele problema gera um desgaste, quebra a relação médico-paciente. Perdeu o paciente. Sim. Se tivesse um contrato, não perdia o paciente. Por quê? Já sabia que isso aqui tá bom, ele pode ficar aborrecidinho, mas não, mas é verdade, a gente conversou antes. É o famoso combinado, não sacar. Então, eu sou sempre favorável a contratualizar. Ai, mas precisa ser um contrato gigante de 20... Não, algo simples, objetivo, mas formal, sabe? Formal. Eu recomendo fortemente que se faça contrato, sim, especialmente para procedimento cirúrgico, exames mais complexos, né? Por exemplo, eu peguei um caso recente de uma colonoscopia que não conseguiu chegar ao final por uma perfuração. Tinha uma opacidade de meio, estava meio complicado e acabou perfurando. E essa paciente foi conduzida ao hospital, foi operada e tal. E a família entrou com ação, pleiteando uma indenização por erro médico. Só que existia um termo de consentimento, do qual constavam todas essas informações. Ela foi cientificada previamente. Ela tinha todos os OKs do cardiologista, porque já era uma paciente idosa, né? Todos os OKs dos outros médicos atendentes. Então, realmente é uma fatalidade. Sim. E, embora não seja comum, é esperado. Acontece. Está descrito na literatura médica. Foi totalmente tranquilo para o meu cliente não ter repercussões sobre este caso. Mas, se o paciente entra com essa ação e o profissional, a clínica, ou os dois, porque no caso é uma cadeia de fornecimento, é responsável médico, é responsável hospital, é responsável todo mundo, não está bem calçado documentalmente falando, pode ter uma condenação aí. Por quê? Porque faltou informação. Se eu não tenho termo de consentimento, ou se o meu termo de consentimento não está claro, não consta lá tudo direitinho, se pós-incidente não está tudo registrado, não tem lá a evolução da enfermagem, do próprio anestesista que participou ali do procedimento. Então, cada um tem que fazer a sua parte. O técnico de enfermagem, a enfermeira ou o enfermeiro responsável, o médico assistente, o médico que faz o exame, o anestesista que foi lá aplicar e acompanhar a sedação. Então, é um procedimento complexo de informações que precisam ser registradas. Elas precisam ser constadas em todos os documentos, elas precisam dialogar entre si. Aí você pega, muitas vezes, um prontuário cirúrgico que o anestesista diz sem intercorrência, mas teve um monte de intercorrências que foram relatadas pela equipe de enfermagem e pelo cirurgião. Então, o anestesista tem que dizer, teve intercorrência não anestésica, mas teve intercorrência. A anestesia correu ok, mas precisamos aumentar a dose aqui, porque teve um problema ali. Meu sogro, por exemplo, ele tem dificuldade de apagar com anestesia. Ele já acordou no meio da colonoscopia, olha, tô vendo tudo. Né? Então, assim, isso tem que estar relatado. Sim. E muitas vezes não está. Exame sem intercorrência. Aí a advogada quer morrer do coração quando chega, né? Eu falei, mas... mas acabou resolvendo tudo. Eu falei, mas então aconteceu isso foi resolvido, mas isso tem que estar descrito, né? Mas a correria do dia a dia, às vezes, passa batido, e não pode, porque é a carreira de vocês que está em jogo. Sim. Eu vejo que o termo livre esclarecido também pode ser uma oportunidade para educar as pessoas, no sentido de a medicina vem muito com essa visão de que vai salvar, mas as complicações existem. É óbvio que o profissional visa oferecer o melhor para o seu paciente. Quem faz procedimento ainda é mais delicado. Eu, como geriatra, fica mais confortável, apesar de ter os desafios da geriatria, né?
Mas os procedimentos envolvem muita expectativa também de quem está do outro lado, né? E aí eu acredito que as pessoas, conforme forem lendo de fato o termo e também o contrato, vão entender que existem complicações que podem acontecer. E a internet ajuda muito, não só o médico, como outros profissionais, mas atrapalha também. Muito. Porque tá cheio de médico da internet, né? Tudo que as pessoas falam, principalmente se as suas expectativas forem frustradas, vira uma verdade. E existe um juízo na internet, né? Existe ali apontando o médico e erros podem acontecer. Teve até o caso do colega, foi no Piauí, aquele pediatra que cometeu suicídio depois de ser acusado, Sim, ele ficou, sim. era uma criança e sempre foi um profissional super competente. Enfim, isso acontece porque existe um peso na nossa profissão. A pessoa não quer carregar isso, e muitas vezes as pessoas não conhecem que existem essas complicações e que isso interfere muito na vida do médico. Erros existem também, tá? Eu não estou defendendo, mas eu acho que as pessoas precisam entender que pode ter, sim, complicação em qualquer tipo de procedimento. Desde uma punção até uma cirurgia. Pode haver, sim, uma complicação maior.